Graça e paz a todos. Hoje tenho a incumbência de trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração. E a palavra que o Renato estava estudando é a palavra que Deus me deu. Hoje nosso pastor ele está ministrando fora, o pastor Wellington, né? Está levando um pouco daquilo que ele tem recebido como revelação de Deus. Tem levado, sendo chamado para também compartilhar essas revelações em outro lugar. E nós, como igreja, abençoamos, sim ou não? Nós abençoamos ali para que o propósito do Senhor seja realizado naquele lugar. Porque, irmãos, eu já passei por muitos lugares, por muitas igrejas, mas essa igreja é uma igreja bíblica. A gente pelo menos se esforça para isso. Onde tem muito oba-oba, muitas revelações que não são revelações, são revelamento. E a gente fica muito preocupado com isso, porque a igreja, ela muitas vezes perde o foco, né? E aqui Deus fala muito na palavra. E eu creio que Deus vai falar nessa noite. E eu coloquei um tema aqui, coloca aqui. Coloca o tema, abre em Êxodo. Capítulo 14. Águas no deserto. Êxodo 14, versículo 15, a gente vai ler do 15 ao 25. Amém? Eu vou aqui estar falando com vocês. Vocês podem estar me acompanhando aqui pela ARA. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou-se diante deles e se pôs atrás deles. E aí entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era a escuridade para esse que lhe esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite esses é aqueles que não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca. E as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou eles as rodas dos carros e fez andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fugimos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor, eu faço aqui uma oração de entrega. Não sou digno de trazer a tua palavra, não sou digno de orar. Não sei pregar e também não sei orar. Me humilho diante da tua mão potente.
E como foi ministrado nessa noite, eu sou apenas uma voz que clama no meio do deserto para que haja águas do Senhor sobre elas. Então, Senhor, eu te peço que pela tua rica e infinita misericórdia, pelo teu rico e infinito amor, o Senhor possa falar com o teu povo, Senhor. Homem nenhum tem palavra para outro homem a não ser o Senhor. Só o Senhor vê o oculto, o escondido. Só o Senhor pode falar a cada um em cada coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Quem crê diz amém, irmãos. Antes de nós entrarmos no texto em si, eu preciso aqui fazer um pano de fundo, porque existe na teologia duas artes, a hermenêutica e a homilética. A hermenêutica é a arte da ciência de interpretar texto. E a homilética é uma arte de pregar. E é um dom de Deus. O pregador entra e faz toda a plateia entrar também como estivesse entrando na história. E essa é o meu desafio como pregador dessa noite, para que todos nós possamos entrar nessa história antes de a gente extrair desse texto aquilo que Deus está falando, quer falar e vai falar nessa noite. E a gente vai fazer aqui uma introdução desde Êxodo capítulo 1 até o 15, vamos falar muitas coisas. E a gente começa iniciando falando que 70 almas foram parar no Egito. 70 judeus da família de Jacó. Jacó teve 12 filhos, depois teve mais um. E são 12, 13 estados de Israel. É como você vê aqui São Paulo, Paraná, Amazonas. E aí vai. Israel é dividido pelos números das tribos dos filhos de Jacó. E uma nação agora começa a ter um contato com outra nação por causa da fome daquela época, e uma estratégia que Deus deu para um dos filhos de José, que ele levou à frente para sustentar tudo aquilo que viria sobre a terra. Ora, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nessa noite, aquilo que Deus vai fazer, tudo aquilo que Deus vai realizar, Ele sempre envia pessoas à frente, e eu e você possamos ser uma delas. Quem crê nisso? Mas as situações, elas mudam. Fala para o teu irmão, as situações mudam. Agora José não é mais vivo, o faraó bonzinho não existe mais, começa o faraó ruim. E esse faraó coloca um peso sobre o povo que vivia até bem naquele lugar. Ora, se nós não tivermos um incômodo, ora, a gente não busca Deus. E a situação começa a se apertar, havendo uma perseguição sobre o povo de Israel que está numa terra estranha, fazendo coisas que eu vou falar para você que muitas vezes, como escravos, se você for estudar a história, você fala assim, você vai ficar chocado o que eles passavam ali naquele lugar. E logo que esse faraó, ele vê uma situação, ele vê, olha, esse povo, eles estão se multiplicando muito, eles fazem muitos filhos, é igual vocês aí, né? Sim ou não? É igual o Antônio, faz filho. E eles começam a fazer muitos filhos, e o povo começa a crescer, e esse faraó começa a crescer, os olhos, nossa, esse povo, eles vão tomar a nação de nós. Precisamos fazer algo, precisamos dar um jeito nisso. A ideia dele que Satanás coloca no coração de Faraó, ora, Faraó tipificava o próprio Satanás, é o que agora mata todos os meninos. Assim como foi no tempo de Jesus, porque ele não sabia quem era Jesus, ele mata todas as crianças, automaticamente mataria o Salvador, sim ou não? E com Moisés é a mesma coisa. Aí pegam Moisés, pega um cestinho, betuma ele, põe pincha ali e joga no rio, e esse cestinho vai parar onde?
no fundo do palácio. E ali tinha uma mulher, uma das irmãs de Faraó, que almejava muito ser mãe, almejava muito ter uma criança. E quando ela vê aquele menino bonitinho dando risada para ela, ela fala assim: é esse. E ela pega aquela criança, leva para o palácio e fala assim: não tem nenhuma das hebreias que possa amamentar essa criança? E não só isso, a mãe de Moisés, que teve que abrir mão da vida de Moisés, colocando num cesto e deixando para que ele não morra. O propósito de Deus desceu aos rios e chegou no palácio, e agora não só tem a própria mãe amamentando, como tem salário. Se eu fosse você, dava um glória aí. E Deus é assim, irmão, Ele nos esconde em vários lugares. E começa as 3 fases de Moisés, o grande libertador. A primeira fase, ora, você sabe que Moisés viveu 120 anos. A primeira fase é de 40 anos no palácio. É a fase da juventude, a fase dos músculos, é a fase do orgulho, é a fase da autossuficiência, é a fase de não depender dos outros. Conhece alguém assim? E muitos estudiosos e muitos teólogos dizem que Moisés, ele era um grande arquiteto, era um grande empreendedor e ajudou muito ali no Egito. Agora começa a segunda fase de mais 40 anos. 40 anos no deserto, mas antes disso, ele, de uma certa forma, ele quis proteger um dos seus irmãos e acabou matando, cometendo um homicídio. E que era para ser 390 anos, agora passa a ser 430 anos, porque Deus tem que levar Moisés para o deserto para poder tratar tudo e tirar tudo aquilo que ele aprendeu. E agora se completa 430 anos. E Deus aparece para Moisés no meio do deserto. Você conhece a história. Olhando para uma árvore, aquela árvore, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Ora, se não é Deus fazendo isso. Agora Moisés, ele tem que deixar de fazer as coisas do jeito dele, mas ele tem que fazer do jeito de Deus. Ora para o teu irmão e fala assim: não é para matar pessoas, mas é para libertar pessoas. Nós como crentes, nós não podemos matar as pessoas, mas nós precisamos desatar as pessoas e libertar as pessoas. Agora Moisés fica ali no deserto, ele conhece o seu sogro Reuel, ou chamado Jetro, e ele é generoso, dá uma filha para ele, que todo grande homem precisa de uma grande mulher, sim ou não? E as mulheres, levante a mão aqui que eu quero profetizar. Vocês são bem-vindas nessa casa e Deus pode usar vocês tremendamente e gloriosamente, em nome de Jesus. Agora Deus dá uma mulher para ele e ele começa ali a ficar 40 anos até que chega o tempo. E começa uma nova fase agora, as fases de 40 anos, onde começa Moisés a ter os seus cabelos brancos. 40 anos a serviço de Deus, de 70 almas, irmãos, passa para 603.550 homens contados, fora mulheres e crianças. Os teólogos dizem que chega a quase 3 milhões de pessoas. Que unção! Às vezes nós pastores não queremos cuidar de 10. Moisés tinha uma unção, uma gordura que ele carregava para cuidar de 603.550 homens murmurentos, que um dos maiores pecados que manteve o povo no deserto foi a murmuração. Fora as mulheres, fora as crianças. As mulheres naquela época não era contada, mas você aqui hoje é contada e Deus pode te usar grandemente. Agora ele vê que libertar o povo
Não é tão fácil assim, irmãos. E aqui, nós dessa casa não abrimos negociações com Satanás. Nós temos a liberdade de pregar a verdade de Deus. Porque a libertação vem pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Mas para você entender um pouco como funciona o mundo espiritual, eu vou te explicar. Agora, Deus tem que mandar sobre o Egito 10 pragas. Deus tem que mandar sinais, maravilhas no meio do Egito. Um processo, irmão, cansativo, doloroso e demorado. Eu estou 26 anos no Senhor e 26 anos ainda tem coisas que Deus precisa arrancar de mim. E ora que nessas 10 pragas, irmãos, as 10 pragas do Egito tipifica porque lá tinha muitos deuses, pelo menos 10. E cada praga era para atacar um deus dos egípcios. Por exemplo, as pragas dos animais, porque eles criam que os animais eram uma divindade. Quando houve trevas, é porque o Deus deles era o Deus Sol. E aí vai. Então, e tudo isso, o povo de Deus estão ali. Agora, perdendo a sua identidade, perdendo tudo aquilo que Deus queria preservar neles. E por causa do clamor, por causa do choro deles, eles queriam ser libertos. E mesmo assim tiveram que esperar mais 40 anos para Deus preparar um grande libertador. Uma pessoa que ia saber falar com o faraó. Sabe, irmão, existe pelo menos 2 tipos, sabe, de filhos de Deus na casa dele. E eu posso aqui pensar naquela passagem do filho pródigo, que tem um que pegou a herança, e não tem nada contra isso, porque naquela época o filho tinha esse direito de pedir, mesmo o pai estando vivo, pedir a herança. O filho vai e pede a herança e vai gastar com a farra. Mas o pior deles é o que ficou na própria casa, que estava perdido dentro de casa, que não tinha relacionamento com o seu próprio pai. E assim está a igreja hoje, irmãos. Nós queremos apontar as pessoas que estão lá fora, mas muitas vezes muitos de nós, e talvez muito dessa plateia está aqui, mas está perdido no processo de Deus. E algo chama atenção nesse processo de Moisés. Ele fala uma certa vez, ele fala assim, nenhuma unha ficará. Fala assim, nenhuma unha ficará no Egito. Significa que o meu Deus, ele é muito bom, irmão. Que ele é muito esclarecedor. A unha, irmão, a unha ela traz proteção para as mãos, para os dedos. E a unha dá sensibilidade. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados com os ratos e não se preocupamos com o camundonguinho. Ai, que lindinho esse camundonguinho. Todo dia ele vem, ele entra, pega um pedacinho de pão e leva. E Deus também está preocupado com as pequenas coisas que você não se deixa se libertar. Que talvez para você seja pequena, mas para Deus é uma ofensa. É grande diante dele. Agora, o povo começa a sair do Egito. Os teólogos dizem que era uma viagem de 3 a 17 dias. Se torna 40 anos, significa que na libertação tem que ter um deserto. E olha que tem muita gente que gosta do deserto, que não quer sair dele. Toda vez que você olha para trás, toda vez que você não acredita que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você está retornando ao deserto. Então, que era para ser uma viagem de 3 a 17 dias, se torna 40 anos e o povo começa a fazer girar no deserto. Girar. E ali não tem respostas. E quanto mais milagres, quanto mais Deus fazia,
palavra de Deus diz que a roupa crescia no corpo deles. A palavra de Deus diz que o sapato crescia. Eles tinham sapato, tinham roupa. Porque no deserto é Deus que provê. A sua função é obedecer. Irmão, primeira coisa que o Senhor Jesus, quando ele foi batizado, sabe para onde ele foi? Não foi o diabo que levou ele para o deserto. A palavra de Deus diz que o Espírito, E maiúsculo, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ora, se Deus não poupou nem o próprio Filho, vai poupar eu e você? Nós precisamos sim passar pelo deserto, irmão. Agora, o teu posicionamento, aquilo que você for fazer, é o que vai fazer você sair dele. E Deus agora ele vai conduzir o povo não pelo caminho que eles conheciam. Alô? Porque se Deus te levar pelo caminho que você acha que deve ser, você vai voltar. Mas Deus agora escolhe um caminho diferente. E começa a guiar o povo por um caminho mais difícil. Irmão, isso significa, sabe o quê? Que esse Deus é maravilhoso, irmão, porque Ele nos leva para o deserto e te mostra caminhos novos. Caminho que ainda eu e você não passamos. Mas é no deserto que a gente tem as experiências com Deus. É no deserto que a gente se quebranta. É no deserto que a gente larga os pecados. E o pecado, irmão, é uma obrigação de todos nós largar. É uma obrigação de todos nós. Agora Deus começa a conduzir o povo pelo caminho. Um caminho diferente. Um caminho totalmente novo para eles. E o segredo é não parar. Eu vejo pelo Espírito, eu tenho sentido que muitas pessoas estão desanimadas nesse lugar. As guerras são maiores porque os níveis que o Senhor está exigindo para esta noite são maiores. Quem crê? Eu vou repetir. As guerras são maiores porque os níveis que o Senhor tem exigido para esta casa são maiores. Então a libertação tem que ser maior. A renúncia tem que ser maior. O desejo de não pecar tem que ser maior que o desejo de pecar. O desejo de fazer o que é certo tem que ser maior do que fazer o que é errado. Irmãos, o Egito tipifica o mundo. Faraó tipifica Satanás. Moisés tipifica Jesus. O mar vermelho tipifica o sangue de Jesus. Ora, você já passou pelo sangue. E Deus vai te introduzir agora no deserto. E no deserto Ele te trata, mas Ele também provê, irmãos. Ele provê na sua vida. Nada vai faltar. Nós não precisamos se curvar para esse Deus desse século, irmão, que está cegando o entendimento, até mesmo do povo de Deus. Largando muitas vezes a igreja, largando muitas vezes os afazeres no Senhor. Voltando ao Egito, tendo mais prazer no Egito do que na terra prometida. Ora que também quando chegar na terra prometida tem que ter gigante para derrubar. E Deus me faz lembrar de Davi, irmãos. Que Saul com uma armadura falou assim: Davi, luta com a minha armadura aqui. Ele colocou a armadura não coube nele. Olha para o teu irmão e fala assim: esse mundo não te cabe mais. Essa roupa do mundo não te cabe mais. Você precisa de uma armadura de Deus, um revestimento de Deus. Nós não podemos mais recuar, irmão, não podemos voltar atrás. Olha para a mulher de Ló. O anjo foi específico e falou assim: você não olhe para trás. Ela olhou para trás e ficou como uma estátua de sal. O passado te paralisa, irmãos. O passado não faz você viver o presente. Porque você olha para trás, então você olhando para trás, você não tem presente para viver.
A ansiedade, muitas vezes, é você viver um dia que você não viveu. Então, se você quer viver um dia que você não viveu, então o seu presente você não está vivendo. Você está ansioso. E a depressão, irmãos? A depressão está ligada no passado. E deixa de você viver o presente. Tudo para te roubar o presente. E o presente é hoje. O presente é agora. Olha, diz aqui em Eclesiastes 3:1, diz: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Agora, pegar atalhos no deserto, irmãos, é perigoso. Pegar atalho no deserto é morrer no deserto. Diz que a corça, irmão, a corça é um animal. Ela por 800 quilômetros, ela sente o cheiro das águas. 800 quilômetros. Também está escrito em Eclesiastes 8:6 que para todo propósito há um tempo e um modo. Tudo tem um propósito, irmão. Tudo tem um porquê. Todas as coisas, irmãos, contribuem para o nosso bem. O grande problema, sabe o que é? Que eu e você, nós somos pobres espiritualmente. E não entendemos os processos de Deus e aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmão, vou falar de alguns tempos aqui. Vai ser uma teologia boa para você aprender aqui um pouco. Os tempos de Deus ou as dispensações. Teve um tempo da inocência. São sete dispensações e 7 tempos de Deus. O tempo da inocência é quando o homem vivia no paraíso sem pecado. É o período antes da queda onde Adão e Eva estavam em comunhão perfeita com Deus. Agora Satanás induz ele a comer do fruto, o pecado entra, vocês conhecem a história, e entra um tempo, segundo tempo de Deus, o tempo da consciência. Agora Deus fala assim, agora sabe o que, Adão? Agora eu sou obrigado a matar um animal inocente, derramar o sangue dele e fazer roupas para vocês se vestirem, que vocês estão nus agora, diante de mim. Tudo isso diz que o Velho Testamento é sombra daquilo que viria. Depois nós vamos passar para o governo humano, terceira dispensação, terceiro tempo de Deus, aonde o homem ele quer se achegar a Deus, mas da maneira deles, não na maneira de Deus. Eles fazem uma torre, eles querem agora chegar aos céus, e não se chega aos céus da maneira nossa, mas sim da maneira de Deus. Quantos vocês estão entendendo? Dá uma glória a Deus. Você sabe o que Deus mandou o dilúvio, irmãos? E destruiu todos, e só Noé e a sua família, por causa da intercessão de Noé, porque todos estavam endemoniados. Só havia mal na terra, então ele teve que matar todos, para que os demônios saíssem daqueles corpos, de tanto pecado, porque não tinha referência de Deus. Agora vem o tempo da promessa. O chamado de Deus a Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus promete uma descendência assim como a areia do mar, onde as famílias da terra seriam abençoadas, irmão. Deus queria um povo particular, um povo como eu e você, mas fizesse a vontade deles, não a vontade de Satanás. Quantos estão me entendendo? Então Deus agora ele cria um povo particular, e por causa de Abraão essa promessa chegou até nós.
E entra um novo período, o tempo da lei, porque se o povo não tiver lei, gente, sim ou não? Eu passando ali, eu passei, vi o farol fechou, eu falei, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei, tem uma lei, né? Não vou, não posso ir. Porque a lei diz que se eu passar o farol, tiver alguém ali, eu posso ser multado, ou o próprio radar pode me pegar. Então a lei que começa a colocar um freio nos homens. Então Deus estabelece através de Moisés leis, sistema de leis, sacrifício, para que o povo seja guiado até o tempo da graça. Levante suas mãos e faz assim, é o tempo da graça. É o tempo que nós estamos vivendo. O tempo da graça, irmão, é o tempo da misericórdia de Deus. Duas coisas que nós não vamos entender. É o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Pode ter certeza disso. O amor de Deus e a misericórdia de Deus, nós não entendemos. Como você fala assim, nossa, aquele cara que roubava, matava, destruía, aquele cara que estuprava. Como Deus pode salvar um homem desse? É a graça. É a graça. E nesse tempo da graça, irmãos, muitos de nós estamos perdendo a graça. E deixando de graça a graça que nos basta. Nós estamos trocando a graça por um prato de lentilha. Nós estamos trocando o favor de Deus por coisas mundanas. E Deus, Ele, nesses dias, está nos libertando e vai continuar nos libertando disso. A salvação, irmãos, não foi eu que escolhi Ele. É Ele que me escolheu. É Ele que quis que eu estivesse aqui hoje. É por Ele, é para Ele, são todas as coisas. E a salvação é pela graça e pela fé no Filho de Deus. Sabendo que você levantou sua mão, sabendo que você confessou Jesus, agora você precisa caminhar. Não pode parar nos processos. E Deus me trouxe aqui para dizer a você que você precisa voltar a caminhar, voltar a andar naquilo que Ele tem para cada um de nós. E vai começar um tempo agora, irmãos, que está bem próximo mesmo, que será o tempo do juízo de Deus, o tempo do reino, onde a igreja verdadeira subirá aos céus, arrebatada pelo Senhor, mas muitos de nós ficaremos, porque a palavra nos garante que pelo menos 50% vai ficar. Tinha 10 noivas, sim ou não? 5 prudentes, 5 insensata, que não guardou o óleo, não guardou aquilo que era precioso diante do Deus, que é uma unção, é uma gordura santa que você tem que ter na sua cabeça. E olha, irmão, quando chegar o tempo do juízo, se nós já estamos vivendo algumas tribulações, a grande tribulação não queira estar aqui, não queira estar. Onde vai chover pedras do céu. Apocalipse, se não me engano, 16, fala que haverá um terremoto, que o globo vai virar. E todos nós vamos precisar sofrer isso. É só obedecer ao Senhor. E assim nós terminamos os sete tempos de Deus, mas nós já estamos bem avançados já. Nós precisamos, irmão, de uma referência de Deus para encontrar o caminho. Olha o que diz aqui no texto que eu li. Êxodo 14, versículo 15 diz: Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão. Olha para tua mão assim, olha para tua mão. Fala assim, é nas minhas mãos que estão as respostas de Deus. Não é na mão do pastor, é nas tuas mãos. Eu, através da minha pregação, posso influenciá-lo a fazer a vontade de Deus ou não.
porque vai depender muito de você. E a gente precisa de uma referência, irmãos. Uma referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que vier nos direcionar nesses dias terríveis. E não entra na terra prometida de qualquer jeito, irmão. Deus não se deixa enganar. A palavra de Deus diz que sem santidade nós não poderemos ver o Senhor. Agora você acha que de qualquer jeito nós vamos ver o Senhor? Por isso que Deus precisa levar nós ao deserto e nos libertar. E o processo é você que decide, irmãos. O tempo do deserto é você que decide, não é Deus não. Quanto mais uma resposta para Deus você der, mais tempo você sai do deserto e começa a enxergar a terra prometida. E a terra prometida não é um carro não, irmãos. A terra prometida não é uma casa não. É um estado espiritual. É uma posição espiritual que Deus quer nos colocar. É o céu dentro de você, irmãos. E é no... Porque todos nós vamos precisar passar um dia por lá. Eu também passei. E a gente precisa, a cada dia mais, ser guiados pelo Senhor. Amém, irmãos? Quantos ouviram a palavra do Senhor? Você pode ficar em pé? Quantos ouviram a palavra do Senhor aqui? Irmãos, há um processo para Deus tirar do Egito.